Então, questão 2. No circuito representado na figura abaixo, a intensidade da corrente elétrica através do resistor de 2 ohms é 2 amperes. Então, está indicado na figura, né? O resistor de 2 ohms está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes. O circuito é alimentado por uma fonte de tensão e del epsilon. Então, essa aqui é a fonte de tensão, essa é a bateria, né? E ele está chamando a tensão entre o polo negativo e positivo de epsilon. Ele pergunta qual o valor da diferença de potencial entre os terminais da fonte, ou seja, quanto vale o epsilon, né? Quanto vale essa diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo? Bom, e aí a gente consegue saber que se esse resistor está sendo percorrido por 2 amperes, sem fazer conta, dá para a gente descobrir a corrente que percorre esse outro resistor. Eu falo, mas como é que dá para fazer isso, professora? Porque se eu sei que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, a resistência bloqueia a passagem da corrente. Se a resistência dobrou, de 2 ela foi para 4, então eu estou bloqueando mais a passagem da corrente. Se a corrente pelo primeiro resistor é 2 amperes, a corrente nesse resistor vai ser quanto? 1 ampere. Então, aqui é muito importante que eu tenha entendido essa lógica, né? Deixa eu ver quem tá aí assistindo, né? Amanda, se não entendeu, é fundamental que eu volte, né? Milena, Amanda, Hermano, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Luana, quer que eu volte? Tem como construir fórmula para isso, né? Eu volto, olha lá. Então, qual que é a lógica, né? A lógica é a seguinte, é uma lógica fundamental, ó. A resistência, ela é inversamente proporcional à corrente. Significa o quê? Quando a resistência aumenta, então a resistência é a dificuldade que aquele material está apresentando para que o elétron que produz a corrente não atravesse, né? Imagina um cano, né? Que a água está percorrendo esse cano, né? Se esse cano estiver entupido, por exemplo, esse cano está apresentando dificuldade para a passagem da corrente de água. Agora, se o cano não apresenta resistência, o cano está limpinho, lisinho, a água flui com mais facilidade. Então, na realidade, não é a água que eu tenho no meu fio, por exemplo, né? Eu tenho uma estrutura daquele fio, uma estrutura de átomos que estão organizados de uma certa forma. Mas se essa organização de átomos ela for de tal forma truncada que dificulta a passagem dos elétrons livres, então eu tenho uma resistência alta, uma dificuldade alta para a passagem da corrente. Então, se eu aumento a resistência, o valor da corrente que está atravessando diminui. Opa, então aqui a resistência era 2 e a resistência dobrou, então a resistência aumentou, né? Aumentou de quanto? Do dobro, né? Então, se a corrente é 2 amperes, aqui ela vai ficar o mesmo fator, como aqui eu multipliquei por 2, aqui eu vou dividir por 2. Então, a corrente aqui vai ser 1 ampere. Tudo bem? Milena, ficou claro a explicação ou você quer que eu volte?